de uma criança que a gente chama de atentada, que é essa criança, né? Que tá sempre fazendo bagunça, que tem esse estereótipo de mau comportamento. Pode ser do caráter dela, pode ser disso que você tá falando, realmente é uma criança mais negligenciada, tá vivendo situações de estresse em casa, enfim. Ou não tem como separar, é uma mistura dos dois. Vão existir todos esses casos, né? Vai ter criança que é a mistura de tudo. Vai ter criança que é uma coisa muito forte, uma negligência muito forte. Vai ter criança que é o corpo. Mas é só esse detalhe sobre o corpo que eu acho importante da gente falar, que eu não enxergo no meu trabalho, né? Eu não enxergo enquanto um temperamento ou uma personalidade. Eu enxergo enquanto especificidades do corpo da criança. Então, assim, por exemplo, quando a gente vai estudar processamento sensorial, aí vamos voltar para o processamento sensorial, né? Tem crianças que têm o copinho, vamos imaginar que cada sentido nosso tem um copinho, né? Então, o meu copinho auditivo, ele é muito pequenininho, ele enche muito rápido, então rapidinho o meu auditivo, e o da Fernanda também, né? Rapidinho os nossos auditivos já estão lotados e a gente já tá no vermelho, já tá demais. Já o meu, por exemplo, tátil, ele é enorme. A pessoa pode me apertar, me dar beijo, eu não tô nem aí, eu adoro. Meus filhos sobem na minha cabeça, amassa a minha cara e eu continuo lendo o livro. Não me atrapalha de maneira alguma. Que maravilha! Se ele fizer assim, ó, aí eu já surto, entendeu? Tipo assim, pode me agarrar, me apertar, ficar em cima da minha cabeça, eu tô lendo tranquilo. Se fizer barulho de boca do meu lado, eu perco, tipo assim, a minha concentração. Com certeza. Então, eu te entendo perfeitamente. Não é? Então, esse processamento sensorial, na minha visão e na visão de muitos autores que eu tenho estudado recentemente, que é o pulo do gato. Porque vai ter criança, por exemplo, tem uma criança que tem um copo muito grande para impacto, né? É uma criança que vai precisar de pular, de correr. É uma criança que vai precisar de bater coisa no chão. Essa criança não cabe no nosso sistema educacional. Agora, a criança que o copo é pequenininho, que ela faz isso, dá um tapinha e ela já está satisfeita, e que ela tem um copo de concentração muito grande, ela consegue ficar estática por muitas horas, essa criança cabe no sistema. A criança que o copo de estática é pequenininho, não cabe. Então, essa criança que tem que estar na sala de aula estática, mas o copo dela já lotou, ela é considerada mal educada, porque ela quer levantar e ela quer impacto. E aí ela vai começar a pular, ela vai começar a correr, aí ela vai começar a mexer na orelha do amigo, ela vai começar a tacar o lápis na parede, né? Porque ela está buscando estímulos que encham o processamento sensorial dela, né? E essa criança muitas vezes é considerada hiperativa, é considerada mal educada, ela é considerada desobediente, problemática, né? Porque ela não cabe na estrutura de escola que a gente tem hoje, que é uma escola que procura, né, um perfil específico. Então, eu acredito, né, claro que vai ter muito da negligência também, vai ter gente que mas os pais vão falar assim, poxa, mas eu não sou negligente, meu filho é assim. E eu digo, não é só isso. Né? Tem também toda uma questão do corpo, das demandas do corpo dessa criança, que às vezes sistematicamente não são supridas. Então, se a criança é assim, um copo gigante para impacto, e ela estuda no integral, passa 10 horas dentro de uma escola, 3 dias seguidos essa criança já está surtando. Está quebrando a sala inteira já. Né? Chega em casa, os pais não dão conta, porque a criança está com o copo de impacto vazio e morrendo de sono. Então, o corpo dela não dá conta, né? Dela tá cansada e precisando de suprir uma demanda que demanda energia. Então, é um negócio muito, assim, muito delicado. E eu vejo que ainda é uma informação muito nova, né? Eu encontro... A maior parte dos profissionais da infância que eu encontro, eu estou falando de pediatra, de neuropediatra, de psicólogos, de pedagogos, psicopedagogos, professores... A grande maioria ainda não sabe essas coisas. Quantas palestras eu dou que tem professor e diretor, que é diretor de escola há 30 anos, que acaba a palestra, a pessoa senta do meu lado e fala assim, como assim? Como que eu nunca ouvi falar disso na minha vida? Professor recém-formado senta do meu lado e fala, como assim? As nossas formações estão extremamente defasadas. Do mesmo jeito. E aí, os pais que têm assim,
o que que você aconselha? Não tem jeito, tem que deixar na escola em período integral. Faz como para Então, conseguir eu acho que fazer com que o filho não se sinta, né, Então, o pulo do gato, na minha opinião, é o conhecimento. É o primeiro pilar. A gente pode não conseguir mudar nada na vida dessa criança. Mas só da gente olhar para ela com o olhar de, poxa, filho, deve ser muito difícil o que você está vivendo. Isso já faz uma diferença do caramba. A professora vir, nossa, hoje ele ficou super agitado na sala. Você dizer, pô, tadinho, né? Você imagina, para ele deve ter sido muito difícil. Né, professor, pô, mas para mim tá exaustivo, eu tenho 20 crianças para cuidar. Poxa, eu imagino que para você deve estar muito difícil também. Vamos sentar nós duas, nós três, né? Vamos tentar ver aqui uma forma, encontrar um meio do caminho, porque o olhar muda. Eu não estou dizendo, nossa, a gente vai encontrar uma super solução. Pode ser que a gente não encontre solução nenhuma. Mas, pelo menos, a gente não está culpando essa criança. Entende? Pelo menos, a gente não está ensinando para ele que ele é ruim. Porque ele é assim. Sabe? Que tem uma coisa de errado com ele. Só isso, você já muda a opinião que essa criança vai formar sobre ela mesma. A forma como ela vai se enxergar nas relações dela. Né? O adulto que ela vai se tornar. Simplesmente, ela teve a mesma infância, só que sem o rótulo. Sem aquele peso dos adultos achando que é má vontade dele, que ele não está quieto na sala porque ele não quer. Então, isso já muda, né? Infelizmente, assim, a gente não vai conseguir mudar o sistema educacional da noite para o dia, mas a gente consegue mudar o suporte que a gente vai dar para a criança e para o professor, por exemplo, entendendo que não é uma decisão dessa criança, né? Entendendo que é uma demanda do corpo dela. Às vezes, vai fazer uma proposta, por exemplo, né, dessa criança sair da escola, ir direto para um parque, ir para né, a professora... Igual eu propus uma vez para a professora do Theo, né? O Theo, a gente sempre ensinou para os meus filhos a autorregulação. Então, quando eles vão ficando bravos, nervosos e tal, eles gostam de dar aquela corrida, né? Para suprir isso. E eu conversei sobre isso com a professora. Para todas as professoras, eu sempre explico. E aí ela fala para mim, ela fala, o Theo, às vezes, ele precisa levantar e ele dá 2 voltas assim, na sala e senta de novo. E eu deixo. Ah, que bom! E explicou para os amigos aqui, gente, quando o Theo levantar e der 2 voltas assim, aí outro amigo quis, pode sim, você deve ter a mesma demanda. Entende? E aí você começa a enxergar por que a gente quer os alunos tudo sentadinho. Por que não pode, de vez em quando, levantar e dar uma volta? Que trabalho que pode proibir uma pessoa numa jornada de trabalho como tempo que essas crianças ficam na escola? Vamos supor, uma escola básica é 4 horas. Que emprego que pode te exigir ficar 4 horas sentado sem você poder levantar para esticar a perna? Não pode, é contra a lei. A pessoa tem que ter intervalo e ela tem que poder dar uma andada de vez em quando, fazer um xixi, né? Sim. A criança não, a criança tem que pedir permissão e se a professora não deixar, ela não vai. Nossa, o que tem de história de professor que não deixa, né? A criança Aí a levantar. professora fala assim, não, ele tá pedindo para ir ao banheiro só para dar uma volta. Fala, então, é uma necessidade. Por que fazer xixi a gente respeita, mas a necessidade de dar uma andada a gente não respeita? É verdade. Né? São necessários. Tá tão urgente que ele tá te pedindo para levantar. Deixa. Né? Lógico que a gente não vai falar, então, meu filho, daqui a 2 horas eu te vejo. Né? Vai dar uma volta. Agora, se você não reconhece que isso existe, a criança vai por ela mesma. Se você entende que isso é uma necessidade, você fala aqui. Então, faz o seguinte. Vai e volta 3 vezes e depois você vem para cá. Pode ser? Organiza, estrutura isso. Né? Ele tá indo só para dar uma volta. Beleza, então combina com ele como é que vai ser essa volta e deixa ele dar essa volta. Não, ele não vai nem esquecer que a escola existe, né? E não vai nem ter que fingir que ele tá com vontade de fazer xixi só para poder dar uma esticada nas pernas. Entende? Então, eu acho que a partir do momento que a gente enxerga, para de enxergar esse nós contra eles na infância, né, que a criança está tentando manipular, que a criança está tentando ser esperta, e a gente começa a enxergar necessidades, a gente começa a enxergar características, né, demandas do corpo, acho que esse respeito, essa consideração, que é uma coisa que a gente tem entre adultos. A gente tem, né? Você tem uma amiga que de vez em quando dá uma volta, você fala, nossa, Nanda inquieta pra caramba. Ela tá trabalhando, daqui a pouco ela levanta, dá 2 voltas e senta de novo. Beleza, a Nanda é inquieta, né? Com a criança lá, mal educado, fica levantando, andando pra lá e pra cá, ele tá achando que é quem? Então, a visão, se a gente conseguir só equiparar, enxergar as crianças com o mesmo carinho e respeito que a gente enxerga os adultos, né? Eu defendo, o termo que eu uso é o respeito incondicional. Você tem que respeitar, não importa o que aconteça.
A criança tem o direito de ser respeitada e você tem a obrigação de respeitar. Ah, mas ela está se comportando horrivelmente. Beleza. Sua obrigação é tratar ela bem. Né? Agora, a gente vai lidar com isso. Mas não é porque ela está fazendo uma coisa que você não gosta que você tem o direito de tratar ela. Porque se você está no seu trabalho e alguém está fazendo uma coisa absurda, você não tem o direito de ir lá e dar um tapa nela.